Olá, bem-vindos amigos, amigas, irmãos e irmãs da Trilha 27. É um prazer estar com vocês uma vez mais e nesta oportunidade para conversarmos um pouco sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Uma carta pequena, mas uma carta muito rica, muito abençoadora para as nossas vidas. Queria começar com você lendo um trecho que está em Lucas capítulo 22, versos 31 e 32, que diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Como é bonito saber que Jesus, ele demonstrava interesse, amor pelos seus discípulos, orando por eles, e como Jesus conhecia os seus discípulos. E ademais de conhecer os seus discípulos, Jesus sabia que eles necessitavam de transformação e, mais que isso, podiam ser transformados pelo poder do Espírito Santo que ele mesmo enviaria juntamente com o Pai para operar e atuar através dos seus. Essa carta que nós estamos lendo, estamos começando a ler a partir de hoje, a primeira carta de Pedro, não é escrita por esse Pedro aqui que foi cirandado, né, por Satanás, mas é escrita por um outro Pedro, um Pedro mais maduro, um Pedro mais consciente da sua missão. Esse Pedro que é apontado nos 4 evangelhos como o líder do colégio apostólico. Interessante que nos 4 evangelhos, todos os evangelistas apontam Pedro como a primeira pessoa dos discípulos de Jesus. Ou seja, isso não é algo aí que está aleatório, mas é algo que é significativo e sintomático e de alguma maneira, intencional para explicar a nós o nível de liderança que Pedro tinha sobre o colégio apostólico. Ele é essa pessoa aguerrida, impulsiva, vingativa. Ele é capaz de dizer a Jesus: não entregue a sua vida. Ele é capaz de cortar a orelha de Malco. Ele é capaz de pedir a Jesus que o lave completamente. Mas ele também é alguém utilizado por Deus que vai revelar, vai dizer, né, ser usado pelo próprio Deus para dizer quem é Jesus, a verdadeira identidade de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é aquele que vai ser utilizado pelo Espírito Santo em Pentecostes para tomar a liderança e falar das maravilhas do Senhor, proclamar a Cristo como aquele que morreu e que ressuscitou. Ele é aquele que vai ser chamado para pregar aos gentios. Ele é aquele que vai ser utilizado de maneira muito poderosa na sua vida para a glória de Deus. Ele é aquele que vai ser repreendido por Paulo, porque teve um comportamento, digamos, reprovável quanto aos gentios em presença dos judeus, mas ele também, ao mesmo tempo, é aquele homem que vai ser humilde o suficiente para compreender que errou e assume os seus erros e que entende que o Evangelho de Jesus, o que o Evangelho de Jesus exige é a fé única e exclusiva em Jesus Cristo e não mais a observância dos rituais da lei mosaica, não como critério para a salvação. Pedro é essa figura que escreve a sua carta por mãos de Silvano, quando estava em Roma, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E embora ele não tenha, de alguma maneira, por assim dizer, sofrido nessa época a pior perseguição que a igreja passou, mas ele, através dessa carta, ele anima os crentes gentios da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, a permanecerem fiéis ao Senhor, a permanecerem conscientes
de que vale a pena sofrer quando esse sofrimento tem como causa a obediência a Cristo. Ele faz uma introdução muito interessante, né? Dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos gerou de novo, falando aí de uma regeneração espiritual, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não murcha, que mediante a fé, né, estamos sendo guardados em Deus, e para a salvação que já estava prestes a se revelar, na qual grandemente os gentios cristãos se alegravam. Ele vai explicar que nós somos gerados de novo, esses crentes foram gerados de novo para essa viva esperança, essa herança incorruptível, para essa salvação, com o objetivo de que, através do sofrimento, essa fé demonstrada em Cristo pudesse revelar o próprio Cristo na vida deles. E é interessante que, a partir do verso 3 do capítulo 1 até o verso 10 do capítulo 2, Pedro vai utilizar expressões muito próprias da própria história do povo de Israel, como cingir os lombos, né, numa alusão ao êxodo, né, hebreu do Egito, como povo santo, né? Por isso nos capítulo 1, versos 15 e 16, ele vai dizer: sede santos, né? Como eu sou santo, assim diz o Senhor, numa alusão a que esse povo hebreu foi tirado do Egito para ser separado para Deus, e também para honrar e obedecer ao Senhor. Ele vai utilizar a expressão como peregrinação, né, que o povo de Israel peregrinou no Egito, o povo hebreu peregrinou, né, até chegar à terra prometida. Ele vai utilizar a expressão indicando, né, a partir do capítulo 2, que nós somos as pedras vivas e que temos nesse edifício uma pedra angular, que é o próprio Jesus. Ele vai utilizar a expressão que nós somos, digo nós, a igreja, né, os gentios, daquela época, e também aplicada a nós somos um reino de sacerdotes, somos sacerdotes do rei. E tudo isso demonstra como Pedro estava consciente, estava empapado, né, da história de Israel e de como Deus havia trabalhado, e ele faz esse paralelo como Deus está trabalhando conosco agora espiritualmente, utilizando a história do povo de Israel como símbolo para, ou figura para, a igreja do Senhor Jesus. A partir do capítulo 2, 11, até o capítulo 4, verso 11 também, ele vai animar os crentes a que se submetam às autoridades civis, né? Se submetam ao governo romano, porque é muito importante que eles não sejam encontrados, os crentes, como rebeldes, mas como pessoas obedientes. Ele vai dizer que suporte a provação, porque você não é mais escravo, você é livre em Cristo, né? Vai também utilizar essa expressão, orientar os crentes a pensar justamente nessa categoria, né? De que, assim como o escravo dominava, o senhor, melhor dizendo, dominava seu escravo, aqueles escravos cristãos não deveriam sentir-se menores, mas eles deveriam sentir-se não como escravos do seu senhor terrenal, mas como escravos do próprio Deus, né? E que pudessem servir ao seu Senhor como se estivesse servindo ao próprio Deus. Ele vai utilizar a expressão, vai orientar, né, as esposas a que se submetam aos seus maridos, mas não somente isso, ele vai orientar os seus maridos a que amem as suas esposas. Tudo isso com base nos sofrimentos de Jesus, no sacrifício de Jesus, tudo isso tendo como objetivo a glória de Deus,
Tudo isso tendo como objetivo a certeza e a convicção de que assim como Cristo passou pelo sofrimento e foi vitorioso, nós também vamos passar pelo sofrimento e seremos vitoriosos. No capítulo 4, versos 12 até o 14, é uma expressão maravilhosa que diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele está dizendo que virá o dia da vitória. Ainda que a gente sofra, ainda que a gente passe por provações, mas a vitória chegará. E o nome de Jesus será glorificado em nossas vidas e nós seremos honrados pelo nosso Senhor, porque pela graça de Deus e empoderados pelo seu Espírito, nós obedecemos ao Senhor e seremos galardoados por isso. Ele termina, basicamente, vai chegando ao fim, dizendo que é importante, como eu acabei de ler, que nos regozijemos no sofrimento. Não porque somos masoquistas, mas porque Cristo está sendo revelado em nós através desse sofrimento. Ele, por fim, ele orienta, admoesta os pastores a que sirvam ao rebanho do Senhor, não como dominadores, mas sim como exemplo para o rebanho, sabendo que um dia vão prestar contas ao sumo pastor. E também afirma que a nossa luta, a luta dos crentes da sua época, não é contra as forças dessa terra, mas é contra as forças da maldade. São forças espirituais. Estamos lutando como igreja contra forças espirituais. E é importante que nós tenhamos esse discernimento. E Pedro nos guia pela sua carta, dando-nos várias pistas de como é possível agradar a Deus em meio ao sofrimento, olhando para Jesus. Não é uma expressão dele, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, eu espero que você desfrute dessa leitura no nome de Jesus.